começa com uma letra que fala um pouco sobre Deus, ele é a nossa oração, né? E por isso estamos seguros. E há um salmo, Salmos 40, vai dizer assim: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. No último domingo nós falamos um pouco sobre oração. Nesse domingo nós falaremos novamente sobre oração. E quando a gente estava arrumando aqui, né, e eu vendo alguns irmãos se abanando, né, me traz à memória um pouco sobre como esse ambiente nos traz muito uma referência de início, né, de começo. Não sei quantos irmãos aqui começaram a pegar a igreja no início, ou acompanharam toda a transformação da igreja, né? E acompanharam se derruba ou não derruba a árvore. E hoje a gente está aqui fazendo um culto, por conta de tudo que aconteceu na ilha, né? Por conta da falta de luz. Mas estamos aqui, do lado de fora, fazendo um culto que talvez traga a memória afetiva de alguns para o início, talvez dessa igreja, mas talvez no início de outras igrejas, que sempre começam assim: um violão sem caixa de som, em que as pessoas no gogó, né, elas falam, e a gente mesmo assim continua se sentindo igreja. E aí eu quero convidar os irmãos a fazer um momento que a gente sempre faz, que é dividir pedidos de oração, agradecimentos. E aí eu quero agora passar a palavra para os irmãos. Alguém? Algum pedido de oração ou agradecimento? Eu queria agradecer o Tom. Muito sério. Era para curar. E Deus me deu esse livramento. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, viu? Eu quero agradecer pelo Deus, por tudo que Ele tem feito, né? E quero agradecer pelo dia de ontem, foi muito bom. Nós podemos estar aqui servindo ao Senhor e com alegria, né? Foi muito bom estar aqui com alguns poucos dos irmãos, 7 irmãos, mais a Rafinha, e foi um momento assim muito bom. A gente chegou a pensar que ela não precisava vir. E chegamos aqui e falei assim: não, às vezes a gente pensa que não e podemos ser importantes. Um dia me julgo que fomos importantes, conseguimos, eu, minha amada e mais alguns irmãos, podemos estar aqui, foi muito bom. Eu dou glória a Deus, ao Senhor, porque Ele continua nos abençoando e nos dá direção para o que fazer, aonde ir. Amém. Há mais alguém? Quero agradecer notícias boas que eu recebi dos meus filhos que estão bem longe. Eu recebi boas notícias, eu quero agradecer a Deus. Amém. Há mais alguém? Eu quero agradecer a Deus, é o segundo dessa semana, né? Mas eu tive minha consulta também, fazendo alguns exames, né? Para constar, tem um processo ainda. Agradecer a Deus pela minha filha hoje, completa 47 anos, né? E isso é a alegria da minha vida, minha filha mais velha. E eu só tenho que louvar por toda essa situação. A gente pode sentir a mão de Deus, nos guardando, nos protegendo. Ontem eu acordei à hora da chuva e a minha vila por pouco, muito pouco, porque chegou até onde a gente tem a barra de ferro, né? E a gente ali angustiado, eu falando assim: calma, não vai encher. Deus é fiel. E realmente não encheu. Mas faltou muito pouco. Aí ele culpou ele virar aí invade as casas. Né? Mais alguém? Eu pedi pelo meu tio José, ele estava com câncer de pulmão e alguns nódulos em outros lugares. Ele fez uma cirurgia para extrair o câncer, tinha feito acho que radioterapia. A princípio disseram que talvez não precisasse fazer mais nada, mas ligaram essa semana que ele vai ter que repetir a radioterapia, né? Para que a cura dele seja completa. E pedi pelo meu primo. Meu primo, infelizmente, ele cometeu um delito relativamente sério, né? E vai ter desenvolvimento, com certeza, mas que ele ganhe consciência, né? Independente do desfecho, né? Que ele ganhe consciência e peça perdão a Deus e se converta nisso. A justiça nos homens vai ter que ser feita, assim.
É a justiça de Deus também. Mas Deus tem que alcançar o coração dele, que é mais importante. Né? O nome dele é Fábio. Fábio. Eu quero pedir pela minha prima. Ela, agradecer porque ela fez aniversário ontem, mas pediu porque ela está com uma suspeita de câncer exatamente igual que a mãe dela teve, que faleceu. E pedir pela saúde, mas principalmente pela salvação dela. Ela é muito envolvida com banda, com coisas assim. Então que Deus, assim, sabe, seja chance de Deus estar falando ao coração dela e alcançar. Mais alguém? Ali. Pedi pela minha mãe que ela vai ter que repetir a radioterapia, radioterapia. E semana que vem ela vai começar a dieta que tem que ser feita sem iodo, né? Então ela tem que comprar sal sem iodo, tem que fazer pão, tudo em casa, chatinho. Mas é um processo necessário para ela poder repetir o exame e, se Deus quiser, ela conseguir se livrar da doença. Vamos lá. Agradecer, porque meus pais fizeram exames agora de sangue, né? Deu tudo ok. Meu pai principalmente, porque ele teve câncer de próstata. Acho que já é o 5º ano que ele faz, tá sem problema nenhum, graças a Deus, eu agradeço a Deus. A parte do médico da alta, né? Manualmente ele faz, né? Depois de tanto tempo ele provavelmente vai receber alta, eu agradeço a Deus. E a Rosa agradeceu a Deus porque a água não entrou na casa dela, né? Eu vou agradecer que a água entrou na minha casa. Eu fiquei de meia-noite às 4 tirando água da casa, subindo os móveis. Mas eu agradeço a Deus, porque é para desapegar de algumas coisas. É verdade. Principalmente de uma mesa de vidro grande, que poderia causar, poderia, agora não pode mais, causar um acidente, ficar pequena, né? Verdade. Então eu agradeço. Me desfiz dela. Agradeço a Deus, ele sabe de tudo. Glória a Deus. Eu queria agradecer só pelo. Pedro completou 7 meses da semana, ele tomou um tombo. Primeiro tombo assim, e na hora que a casa estava mais cheia, tinha 4 pessoas na casa, a avó estava lá, ele estava lá, mas todo mundo entrou em órbita, e aí quando a gente viu, já estava. Mas na hora agora deu assim, não deu nada, ele tem uma bomba, ele não bateu na verdade, só bateu nada, só sujo. Então não ficou nada marcado, então a gente está preocupado com ele, realmente ficou susto. E pedi para o nosso retiro também. Tudo bem, você agradecer por ele, agradecer pelo aniversário, Milton, você pode olhar pra gente? Porque ele parece estar falando mais pra você. Fiquei atento a isso. A gente acaba comentando que ele está sempre se dirigindo ao pastor. Aí você estava pertinho, aí eu percebi que você falava como se estivesse conversando com ele aí. Parecia uma conversa paralela, né? Não vai ser microfone. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, Deus, por cada bênção aqui relatada, Deus. Bênção às vezes até no livramento de uma situação que poderia ter sido pior e tu guardaste, Deus, os irmãos. Agradecer porque tu nos cuida de nós a cada dia, porque nada tem faltado de fato, Deus, que nós realmente precisamos. E te pedir, Deus, pelos irmãos que colocaram questões de saúde, pela vida do Rodrigo também, que tu possas conduzir cada tratamento, Deus, cada médico, Deus, que está cuidando dos nossos irmãos, para que ele tenha sabedoria vindo do alto, Deus, para fazer exatamente o que precisa ser feito. E principalmente, Deus, que nosso desejo é que tu operes um milagre na vida de cada um, Senhor. E que segundo a tua vontade, Deus, possa nos ouvir e nos agraciar com a tua presença. Eu peço o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse
no meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Glória a Deus.
gostaria de lembrar os irmãos que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos dando início, né, retornando a nossa EBD. Aí lembro também os irmãos que durante o mês de janeiro nós tivemos EBD também, né? O irmão Adair esteve à frente. Inclusive hoje falou um pouco sobre os dons, né? Sobre como essa distribuição, a figura do Espírito Santo em relação à distribuição dos dons. E nós retornaremos com o estudo de Juízes, né? Esse semestre nós vamos estudar sobre o livro de Josué, Juízes e Ruth. Então fica aqui o convite para os irmãos, às 9 horas da manhã nós estaremos retornando a nossa EBD. E essa primeira EBD será uma classe única, tá? E fiquei sabendo que tem um professor aí que, está preparando uma aula, viu? E eu que vou dar para essa primeira aula, tá? Essa aula de classe única. E aí, a partir de ser na semana seguinte, todo mundo, cada um reunido na sua classe, vai estar também estudando esses 3 livros aí, que são livros muito importantes. Você que veio preparado, tá? Para esse momento de dízimos e ofertas, quero convidar os irmãos a estarem vindo aqui à frente também, tá bom? E vou pedir para que vocês fiquem de pé, a gente vai cantar mais um louvor. Vamos ficar de pé? Vamos orar antes? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, queremos te agradecer por esse momento que estamos vivendo aqui, Senhor. Que a gente consiga ver e perceber a tua presença, Senhor, naquilo que é ordinário, naquilo que é simples, Senhor. Que a gente possa desfrutar, Senhor, desse momento que nós estamos vivendo aqui, Senhor, com a grandiosidade que tem o teu nome. Fala aos nossos corações, Senhor, continue falando aos nossos corações e que a gente venha sair daqui diferente de como nós chegamos, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Tome esse momento nas tuas mãos, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, Paizinho. Em meio a pedidos, Senhor, a preocupações que nós temos, seja na área de saúde, seja por causa das chuvas, Senhor, nós temos a plena convicção que o Senhor cuida de nós, Pai. Mas a nossa natureza é assim, e a gente vive as coisas aqui, a gente tem as nossas coisas, a gente tem a nossa saúde que é frágil, e essas coisas nos preocupam, Senhor, mas que a gente possa buscar no Senhor essa segurança, buscar no Senhor esse cuidado, Senhor, do afago, Deus, porque sabemos que o Senhor derramou sobre nós, derramou tua graça sobre nós, Senhor, nós somos gratos por isso. E nos ensina cada dia a confiar um pouquinho mais no Senhor. Nos ensina, Pai, a ter maturidade, Pai. Conhecer mais a tua palavra, buscar mais a tua palavra, para entender mais de ti, mas nunca saberemos aqui, nessa forma que temos, tudo que o Senhor é. Mas obrigado pela oportunidade de conhecermos mais o Senhor, de sentirmos o Senhor e de termos o seu cuidado. Obrigado por estes dízimos ofertas colocados aqui no teu altar também, Deus. Possa ser valores utilizados para contribuir na tua obra, mas que nós temos a certeza, Deus, que o Senhor não precisa. Dinheiro é tão pouco para aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor. Você é tão soberano. Mas mesmo assim, como diz na tua palavra em Salmos, o Senhor se inclina para contemplar e ouvir aquilo que nós pedimos e ouvir aquilo que oramos ao Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Continua conosco nesse culto e nos ensina um pouco mais sobre oração, sobre a importância de falar contigo e conhecer o Senhor intimamente. Obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém. Enquanto sentam, antes da gente iniciar a mensagem, nós temos aqui alguns visitantes, né, que vieram de longe, né, estão chegando aqui. E vou pedir para que os irmãos estejam ali dando um aperto de mão, abraçando. Eu vi que a irmã Glória já sentou ali, já conversou com eles. Vocês podem se apresentar? Olá, boa tarde, igreja. Bom dia, né? Sou o Danner, a gente veio de Brasília, eu venho de Brasília. Então, chegamos dia 29 e a primeira igreja que nós estamos visitando, né? Pelo jeito, bem propensa a nós ficarmos aqui. Olá! Meu nome é Cassiane. Esse aqui é o Nicolas, nosso filho, tem 5 aninhos. Nossa bênção de Deus. Sejam bem-vindos. E é bom, né, quando a gente recebe visitantes, né? E enquanto a gente estava vivenciando, né, experimentando esse culto um pouco diferente, né? Por conta desse fenômeno que tem sido a Light no nosso Rio de Janeiro. Eu estava conversando com o irmão Bernardo, né? Porque lá na Tijuca não é diferente. A gente de um tempo para cá começou a ter alguns problemas com a Light. Do nada a luz ela tá acabando. Isso normalmente costuma acontecer muito à noite. Então de madrugada a gente tem vários picos de luz em que apaga tudo. E eu sempre fico assim falando para eles, se a luz queimou, se a Light queimar meu ar-condicionado. Porque de fato, né, a gente se incomoda com isso que vem acontecendo, né? E a respeito de tudo isso que tem acontecido, não só com a Light, mas no nosso estado, né? No nosso município aqui do Rio de Janeiro, eu, pensando no que separar, no que falar com os irmãos a respeito da oração, uma pessoa em que me chama muita atenção, numa história que eu acho que serve muito pra gente como um aprendizado a respeito da oração, e eu vou falar sobre a oração dessa pessoa, que é a figura de Neemias. Neemias foi alguém que parece que viveu no Rio de Janeiro, pelo menos quando eu leio, eu falo assim, não é possível. Neemias era carioca. Porque a forma como ele fala das coisas que aconteciam ali na sociedade que ele estava inserido, eu fico achando que ele é daqui, né? Porque parece que ele está num espaço, num ambiente de terra arrasada, Rio de Janeiro. Hoje eu tomei café aqui numa padaria, eles vinham cedo de casa, e eu olhei a Bahia e falei, nossa, já pensou se essa Bahia ela não fosse poluída, e se a gente fizesse os batismos da nossa igreja ali na beira da praia? Já parou para pensar nisso? Porque eu vi um homem nadando ali, e eu falei assim, gente, é louco, né? É louco. Acho que se eu boto o pé ali naquela areia, se eu não passar o rodol, naquela, tipo, bem popular, né? Meu pé vai cair.
Porque de fato, parece que quando a gente olha ao redor aquilo que acontece, quando a gente olha para frente, aí vê chuva, tijolo dessa, o que acontece para de dentro? Pode dar mofo, não pode? Imagina uma criança crescer dentro de um espaço em que dá mofo. Bronquite, rinite, sinusite. Parece que quanto mais a gente olha, quanto mais a gente mergulha, mais a gente vê o ambiente de terra arrasada. Parece que nada não vai dar nada certo. E aí eu olho para a figura de Neemias e eu vejo como Neemias ele me ensina que na verdade o convite de Neemias a mim é que eu também me torne um Neemias de Deus. Alguém que vendo tudo isso tem uma postura diferente da normal. Porque normalmente você olha e você passa por isso. Daqui a pouco a Light dá um jeito. Ah, isso aí a gente não vai conseguir resolver não. Afinal o governo já destinou valor, já destinou dinheiro, já destinou recurso para despoluir a Bahia. O que a nossa igreja, a nossa pequena igreja, vai fazer para mudar isso? Como mudar um descaso público para aquilo que é uma comunidade? A primeira coisa que eu pensei nas chuvas, por exemplo, foi nas encostas. E lá onde nós moramos na Tijuca, às vezes a gente escuta as sirenes, que é para as pessoas saírem de casa. E às vezes está chovendo muito. Mas de fato, o que a gente faz com isso? E aí, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Neemias 1. Neemias 1 conta um pouco como Neemias quando ele recebe a notícia do seu povo, do estado que se encontrava o seu povo, e na continuidade do texto, o texto do capítulo 1, nós vemos aquilo que Neemias orou, como Neemias orou. Eu acredito que Neemias aqui, quase como Jesus orientando seus discípulos a um Pai Nosso, ele também nos orienta de como nós devemos orar. Ou como que nós chegamos a orar como Neemias. Todos acharam? Amém? Neemias 1. Neemias 1, assim diz a palavra de Deus. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse. E aqui agora nós vamos começar na oração de Neemias. Diante desse Rio de Janeiro caótico que Neemias presenciou, ele orou. Diante desse Israel e dessa Jerusalém sitiada, Neemias orou. E ele orou dessa forma: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus olhos estejam abertos para a oração do que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que o teu servo Moisés nos deixou. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, o teu servo: se vocês forem fiéis, eu vos espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim,
obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época era eu copeiro do rei. E antes da gente entrar na oração, nessa época eu era copeiro do rei, aqui acaba nos trazendo uma referência de que Neemias era alguém que desfrutava de uma boa posição naquela sociedade. Neemias era alguém que, quando chovia, morava em uma casa que o abrigava. Quando faltava luz, ele morava em um local que era bem arejado. Neemias era alguém que, diante dessa dificuldade, ele tinha recursos para poder não só sobreviver, mas viver bem, viver de forma confortável. Mas Neemias, ao receber a notícia de como o seu povo vivia, o texto vai nos dizer que ele chorou, ele sentou-se e chorou. E quando eu olho para esse momento do texto, e quando eu olho para a vida de Neemias, eu me lembro muito de um testemunho de um pastor americano, o nome dele David Wilkerson, e ele conta a história. Esse pastor ele foi pastor em um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos. Diferente daqui do nosso país, né, que são facções criminosas, lá são gangues. E lá as gangues eram muito violentas. E ele conta que um dia, Deus colocou no coração dele de que ele precisava sair da igreja e dar uma volta no bairro onde a igreja dele estava localizada. E eu acho interessante que no testemunho dele, ele conta que ele, ao caminhar, ele vê alguns jovens se drogando, e ele diz que nesse mesmo momento ele perde as forças, senta no chão e começa a chorar. E ele começa a chorar, olha para Deus e diz assim: Senhor, como eu nunca vi a realidade que a nossa igreja estava inserida. Como eu nunca me senti dessa forma como eu estou sentindo. Como eu nunca percebi os jovens que estão se perdendo. Como eu sempre vivi dentro da nossa igreja e eu não percebi essa realidade em que nós estávamos inseridos, que é noticiário, é notícia. É notícia. Neemias, assim como esse pastor americano e assim como nós, que vivemos em uma realidade que é retratada na televisão. Eu hoje quase não vejo televisão. Eu vejo muito streaming, né? Filmes, séries. Às vezes eu vejo algumas notícias pelo YouTube. Mas eu acho interessante que todas as vezes que eu coloco na televisão, só passa o quê? Fala, irmão, só passa o quê? Aí eu paro e penso assim, gente, peraí, não tem coisa boa? Não tem ninguém fazendo bondade? Mas parece que é só isso que a gente vê. E parece que a gente não se incomoda mais. Porque quando nós olhamos para isso, nosso primeiro pensamento, ou ainda que não seja o pensamento, mas a primeira fala é que não tem o quê? Não tem jeito. Mas eu gosto porque no mesmo momento que nós falamos assim, não tem jeito, parece que a gente já completa e fala assim, só Jesus mesmo para dar um jeito nisso. E é isso mesmo, gente, é só Jesus. É só as pessoas que conseguem de alguma forma refletir a imagem de Cristo. E nesse momento, quando eu olho para Neemias, Neemias é uma figura que nos lembra essa figura que foi morta na cruz do Calvário para nos salvar, Jesus. E olhando agora para a oração de Neemias, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus ele nos escuta. Porque Neemias, diante dessa situação, ele recorre a um Deus e que ele entendia que, por mais complicado que fosse a situação de Jerusalém,
dos seus conterrâneos, daqueles em que ele aprendeu a chamar de amigos e de familiares, ele entendia que Deus era o único capaz de mudar a realidade que eles estavam vivendo. E aí a oração de Neemias, ele começa dizendo assim, ó: Senhor Deus dos céus, Deus grande, temido, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e que obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam o quê? Atentos. E os teus olhos estejam o quê? Abertos para a oração do teu servo. Por isso oramos. Porque nós entendemos que há um Deus lá em cima, ou que vive aqui dentro de nós, como o Espírito Santo, que enxerga toda essa calamidade que nós vemos aqui. Que nós vemos no texto, que Neemias vivenciou, mas também aqui no Rio de Janeiro. Enquanto eu parei um momento aqui lá sentado, conversei com o irmão Bernardo, a gente falando sobre como a gente vive no Rio de Janeiro. Crescimento de uma população que o governo e o Estado não conseguem controlar. Não tem casa para todo esse povo. As pessoas procuram fazer uma casa onde dá para fazer. Aí dali começa e surge o quê? Uma comunidade, uma favela, um morro. Os nossos governantes veem as pessoas construindo casas onde não deve ter. O que eles fazem? Não fazem nada. E a igreja, por mais que não tenha todo esse poderio como o governo tem, vê tudo isso acontecer, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente ora. A gente ora. A gente faz como Neemias, a gente reconhece o poder de Deus. Há momentos em que isso nos incomoda, mas parece que a gente não consegue, de alguma forma, transmitir a essas outras pessoas em que Deus ele não faz parte desse sofrimento. Porque o mesmo Deus que cuida e que escuta as nossas orações, Ele também espera que nós também escutemos a oração dessas pessoas. E uma coisa que eu acho muito bacana em viagem missionária, não sei quantos aqui experimentaram isso, é que normalmente quando você chega em um local e quando você abençoa muito aquele grupo, a fala dessas pessoas é sempre a mesma. Eu estava orando por um grupo como vocês chegarem aqui. Há um povo nas comunidades, há um povo mais distante, interior do Rio de Janeiro, na Serra, na nossa vizinhança, que ora para que pessoas como nós que estamos aqui reunidos sejam justamente essas pessoas em que eu estive orando para que Deus enviasse alguém como você para a minha vida. E Neemias aqui, na oração de Neemias, uma coisa que eu acho muito bacana, a gente vendo desenrolar, é que Neemias, na verdade, no mesmo momento que ele reconhece a Deus que o escuta, ele diz: Senhor, me escuta, mas me usa. Me usa como as tuas mãos. Use as minhas mãos, como se elas fossem as tuas. E na verdade, a oração de Neemias é uma oração muito voltada ao serviço, a olhar para o outro. E quando a gente continua lendo o texto, uma coisa que eu acho muito interessante é que Neemias, ele, no mesmo tempo que ele também reconhece a grandiosidade de Deus, ele também reconhece a sua fraqueza, a fraqueza do seu povo. E olha o que o texto vai nos dizer: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Vamos trocar? Vamos colocar assim, ó: confesso os pecados que nós, os brasileiros, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa. Não parece que é o Brasil? Não parece? E olha só como ele continua: não temos obedecido os mandamentos, aos teus decretos e a leis que deixastes ao teu servo Moisés. É o Brasil. Parece que a gente não consegue entender que essa realidade toda desestruturada, essa desigualdade que a gente vive, é por conta da corrupção, do nosso pecado, do nosso erro, da nossa negligência. E a gente precisa de alguma forma reconhecer
qual tem sido o nosso erro nesse processo. Qual tem sido o nosso erro como igreja? Porque a gente tem orado. Período de eleição, a gente para o culto e reserva um momento só para orar pelos nossos governantes. A gente ora. Há momentos em que nós olhamos para alguns governantes e falamos assim, não, esse aqui vai dar certo, agora vai. Não vai. Passa um tempo, termina o mandato dele, a gente acha que esse homem foi um homem íntegro. Depois de 2 anos, alguém investigado, começa a aparecer um monte de coisa. Aí você fala assim, misericórdia de Deus. Esse ciclo não vai parar? Aí no fim de tudo, essa pessoa inocentada, Rio de Janeiro, os nossos últimos governantes, quantos foram presos? Sim. Desculpa. Não. E para juntar toda essa corrupção, há um que é réu confesso. Está solto. E aí eu olho para Neemias e fico assim, Neemias, você está contando a minha história ou a sua? E a pergunta que me fica diante da minha história, da história de Neemias, é que sou eu o Neemias de Deus? Sou eu alguém capaz de reconhecer o meu erro, a minha falha, as falhas do meu povo, e que diante disso toma uma postura, a postura daqueles que seguem a esse livro que nós chamamos de Bíblia, em que como batista nós reconhecemos esse livro como nosso livro de fé e prática. Esse livro de fato ele tem tomado um protagonismo na minha vida, em que a minha vida e aquilo que diz nesse livro se confundem, porque quando eu olho a vida e história de Neemias, é isso que eu vejo. E eu vejo isso porque quando alguém se levanta contra Neemias, o que Neemias fala? Eu vou matar, eu vou destruir? Não. E eu acho bacana porque e sempre tem o Sanbalat e Tobias, né? Sempre tem alguém que quando a gente ora, e fala assim, só Jesus vai dar conta, Deus vai dar um jeito, Deus vai mudar. Aí aparece alguém e diz assim, não vai mudar não, Senhor, eu já vi isso. Sanbalat e Tobias. E eu gosto que Neemias, ele chega um momento que ele diz assim para eles, olha só, eu estou fazendo um grande propósito, de tal modo que eu não posso me ausentar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, embaraço. Eu não vou perder o meu tempo, é o que Neemias diz. Eu sei quem foi o Deus que ouviu a minha oração. E eu acho bacana na fala no testemunho de David Wilkerson, que ele diz assim, que às vezes nós precisamos passar por um batismo de Getsemane. E aí não é nada algo como pentecostal, de batismo do Espírito Santo, não é isso. Mas ele diz é como se nós olhássemos a nossa realidade e passássemos a sentir a mesma dor que Deus ele sente ao ver os seus filhos, a sua criatura, passando por situações em que ele não criou o homem para viver nessa situação. Porque uma das artimanhas de Satanás é justamente desfigurar a figura da criação de Deus. E a gente consegue ver isso na nossa sociedade hoje. Por exemplo, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, que gritam dizendo que não, eu estou no corpo errado. Negligenciando assim algo que é muito importante na nossa vida como cristão, que é reconhecer a soberania de quem? Ele me criou para viver nesse corpo. E eu não vou mutilar ele, porque eu sou perfeito assim como Deus me fez. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa ensinar isso às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Porque parece que, de algum momento, a nossa sociedade se perdeu de tal forma e que a gente só fez uma coisa, sabe o quê? Orar. A gente só ora. E quando eu pego a continuidade do texto, algo que eu acho muito bacana é que Neemias ele traz à memória, a sua memória,
Porque a oração ela também tem esse aspecto de trazer a nossa memória. Por isso que na oração, para um tempo para refletir naquilo que você tem falado. Traga a memória de lembrar por que você está recorrendo a Deus como um Deus que é a sua esperança. Um Deus capaz de mudar o Rio de Janeiro, nosso país. Porque olha o que Neemias vai dizer. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Irmãos, Deus criou o homem para sofrer? Criou, gente? Não. E parece que essa sociedade ela não consegue perceber, de alguma forma também nós como igreja não conseguimos passar essa mensagem à nossa sociedade de que muito desse sofrimento é por conta do pecado. Porque olha a consequência de um pecado, né? Eu tenho um homem que é corrupto pela falta da sua corrupção. Não há saneamento básico, não há moradia digna, não há uma boa educação. E aí, historicamente, tá? Se você tem baixo índice de escolaridade e alto o índice de desemprego, o que aumenta? Violência. Rio de Janeiro é violento? E aí a pergunta que eu faço: onde estão os Neemias de Deus? Que vendo isso, sentem compaixão, choram, jejuam. E aí jejum é algo que a gente não faz, né? Eu até tenho estudado sobre o jejum. Porque Jesus dá essa ordem aos seus discípulos. Ele diz, olha só, enquanto eu estou aqui com vocês, vocês não vão jejuar não, tá? Ainda não é o tempo. Jesus diz isso, ainda não é o tempo. Porque a prática do jejum, assim como a prática da oração, ela não é barganha com Deus. Mas ela é para que a gente se aproxime ainda mais dele. O jejum está muito mais relacionado a relacionamento com Deus do que a barganha. Na verdade, não tem nada a ver com barganha. E talvez a gente justamente se afaste um pouco dessa questão do ensinamento do jejum. Só que Neemias, uma coisa que eu acho interessante, que no momento em que ele lamenta, ele jejua, ele ora a Deus dos céus. Como quem diz, eu preciso me aproximar, eu preciso olhar para os seus mandamentos. E é uma coisa belíssima, porque quem obedece os mandamentos do Senhor desfruta de uma vida muito diferente, de uma vida, por exemplo, afundada no pecado. Eu já falei para alguns irmãos, eu gosto aqui de ficar passando no canal e ficar vendo esse culto aí de igreja. Eu gosto. Só acho triste que as únicas igrejas que a gente consegue ver o culto todos os dias são essas igrejas que comercializam a fé. E uma coisa que eu acho interessante nesses cultos, nessas mensagens, eu me lembro que eu vi uma vez um testemunho de um casal em que eles tinham algumas lojas de roupa. E no testemunho deles eles falavam, pastor, depois que eu vim aqui, participei do propósito de entregar aqui os meus bens, deixei a oferta aqui no altar do Senhor, as coisas passaram a melhorar. Eu e meu marido, a gente bebia muito, gastava muito em andar, a gente não dava atenção aos nossos filhos, porque a gente saía do trabalho, ia beber, final de semana a gente saía com os amigos, não tinha dinheiro para nada, a gente só fechava a nossa conta no vermelho. Mas depois que eu vim aqui, fiz o propósito, tudo passou a dar certo. Naturalmente, eu e meu marido, nós aceitamos a Jesus, a gente não bebe mais, a gente não sai mais, a gente agora está tendo tempo com os nossos filhos, abrimos uma loja nova, a nossa conta passou agora só fechar no azul. Quando eu comecei a olhar e analisar, eu falei assim, gente, ela já parou para pensar que ela, ao começar a seguir os mandamentos do Senhor, separando o dízimo dela, não gastando mais
na gandaia como ela gastava, tendo um tempo de qualidade com o filho dela, era natural que ia sobrar mais recurso financeiro? Porque, gente, está aqui o passo a passo de como ter uma vida saudável. Está aqui. Só que parece que a gente não consegue enxergar que as promessas do Senhor estão guardadas aqui nesse livro. Eis aqui o mandamento, não para uma vida vitoriosa, e aí quando eu falo vitoriosa, nesse sentido triunfalista que a gente vê na TV, mas uma vida de abundância que Deus diz, de contentamento. Parece que a gente não consegue enxergar isso e transmitir essa mensagem. E quando Neemias ele termina a sua oração, e aí caminhando para o fim, acho que eu até me alonguei um pouco hoje, o texto diz assim: estes são os teus servos, teu povo, o povo que tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Neemias aqui, após a sua oração, ele conversou com o rei. O texto vai dizer que Neemias ele ficou com medo, porque ele não sabia a reação do rei. Porque imagina, ele ia falar com o rei para novamente dar oportunidade do seu povo, que era o inimigo, do seu chefe, do governo daquele momento, de se reerguer. Difícil essa situação. Na verdade, se a gente for olhar a realidade de hoje, e aí trazendo uma referência como aquilo que nós vivemos nos últimos anos, era como se um assessor do Lula chegasse assim: olha só, eu tenho que ajudar o Bolsonaro. Deus colocou no meu coração que eu tenho lá ajudar o Bolsonaro. E aí o que o Lula fala? Fala assim: vai lá ajudar ele. Já pensou nisso? Se bem que os nossos governantes são tão corruptos que a gente sabe que às vezes, né? Mas é isso, a situação era essa. Neemias tinha algo impossível para fazer e resolver. E quem aqui conhece a história de Neemias, ele conseguiu? A gente também consegue. A gente também consegue. Com oração. Com poucas atitudes. Porque o que eu acho lindo na história de Neemias, parecia que o que o povo deles estava justamente esperando, era de alguém que trouxesse a eles esperança. Esperança. Eu acho bacana porque todas as vezes que a nossa sociedade ela está se perdendo, ou quando nós estamos em algum ambiente de trabalho, ou até os nossos vizinhos, eles sempre recorrem a alguém que é o quê? Cristão. Ora por mim. Ora por mim. Leva lá o meu nome na oração lá da sua igreja. Porque eles olham pra gente e parece que eles enxergam Neemias. Alguém capaz de dar a eles esperança. E essa esperança que não emana da gente, mas emana da cruz de Cristo. Não de uma cruz que condena, mas uma cruz que dá a eles a oportunidade da salvação. De experimentarem a esse Cristo, que essa Bíblia conta a história, esse texto conta a história, que foi capaz de transformar as nossas vidas e que nós também acreditamos que é capaz de transformar a vida até desses que sobrevivem na corrupção. São os novos apóstolos Paulo. Não apóstolos, mas a serem transformados assim como Paulo foi. Homens que antes perseguiam a igreja, mas que passam a glorificar o nome de Deus e também a anunciar a igreja de Cristo. Por isso a pergunta que eu faço nessa manhã, que eu me fiz e eu me faço toda vez que eu vejo a história de Neemias, é: onde estão os Neemias de Deus? Onde estão aqueles que não somente oram,
mas que se colocam numa posição em que qual é o meu papel nesse processo? Como eu posso ser esperança para essa sociedade, para esse Rio de Janeiro, para esse Brasil que vive num ambiente de tanta desesperança? Onde estão aqueles que, assim como Neemias, olham e fazem como aquela canção: Brasil, olha para cima. Há um futuro para o nosso país. Brasil, há uma esperança. Onde estão os Neemias de Deus? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Ora ao Senhor nessa manhã. Ele te ajude a estar atento a tudo aquilo que tem acontecido. Não só no nosso país, não só no nosso estado, no nosso município, mas também na sua vizinhança. Senhor, aplique a Tua palavra ali nos nossos corações, Senhor. Nos ajude, assim como Neemias, Senhor, não ficarmos somente... Que as nossas orações não fiquem somente no nosso quarto, no nosso secreto junto a Ti, Senhor, mas também que venha reverberar, Senhor, no nosso testemunho, Senhor, fora das quatro paredes, Senhor. Seja as quatro paredes do nosso quarto, mas também das quatro paredes da nossa igreja, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, ela venha a ser... Que ela continue, Senhor, a ser a esperança de uma sociedade tão perdida, Senhor. Tome a freguesia nas Tuas mãos, Senhor. Que a prostituição venha acabar, Senhor. Que jovens, Senhor, venham abandonar, Senhor, essa vida de noitadas, Senhor, de drogadição. Senhor, que jovens e adolescentes, Senhor, que idosos, Senhor, adultos, Senhor, venham encontrar na Tua palavra um refúgio, Senhor. Que a gente venha ouvir testemunho de pessoas que venceram a depressão, vícios, Senhor. Que o nosso município, que o nosso estado, Senhor, te pedimos também, Senhor, para que o Senhor mude o coração também dos nossos governantes, Senhor. Daqueles que criam leis, Senhor, que eles venham criar leis justas, Senhor. Que eles venham encontrar na Tua palavra, Senhor, nos Teus mandamentos, um guia, Senhor, um condutor, Senhor, para trazer a justiça, Senhor, para restabelecer a justiça nesse estado e município, Senhor. E sobre a Tua igreja, Senhor, nos ajude a entender qual é a nossa parte no processo, Senhor. Nos ajude a sermos as Tuas mãos, Senhor. As mãos que levam esperança, Senhor. Que nós venhamos participar, Senhor, daquilo que é o Teu ministério, Senhor, que é o ministério da salvação. Esse evangelho, Senhor, não só que cura e liberta, Senhor, mas que também transforma a sociedade. Que transforma o entorno, Senhor, e que a Tua igreja, que todo o entorno venha experimentar essa esperança que vem de Ti. Assim nós oramos, Senhor, assim nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Se eu sofrer partes
impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Encerrar o nosso culto, o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que promete é fiel. E é essa promessa que nós precisamos nos apegar. Assim como Deus ele prometeu a Neemias, ou ele deu a Neemias uma esperança de que ele podia mudar a realidade do povo de Israel, esse mesmo Deus promete a gente. Ele pode sim mudar a realidade do nosso país. Só que ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Que a gente possa entender qual é a nossa parte nesse processo. Que a gente possa se reconhecer como Neemias. E que a gente possa levantar as mãos e dizer: Senhor, quebrantado fui pelo seu amor, por isso usa-me. Usa-me como Neemias de Deus para essa minha sociedade. Vamos orar? Amém. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela esperança que temos em ti, Senhor. Obrigado. Nos leva em paz e segurança, Senhor. Te pedimos agora também nesse momento, Senhor, que o serviço de luz possa se restabelecer, Senhor. Que as pessoas possam conseguir, Senhor, salvar os seus alimentos, que os comércios venham novamente a funcionar, Senhor. Tu sabes o impacto que é, Senhor, dessa luz para cada pessoa, Senhor. Pessoas que às vezes dependem de algum aparelho, Senhor, de saúde, Senhor, dentro de casa. Restabeleça, Senhor, esse serviço que é tão importante para nós, Senhor. E obrigado. Obrigado pela tua palavra e pela esperança que nós temos em ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado, diz para ele assim: que o amor de Deus nosso Pai, Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito Santo, que a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja com você, hoje e sempre. hoje e sempre. Amém. Amém, Gustavo. Até logo mais à noite, às 18 horas. Se não tiver a luz, nós teremos o culto aqui fora, viu? No escuro, a luz de velas. Não, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Vai ter luz, vai ter luz. Traga um vela, traga um vela.